Tecnicamente, eu acho ele excelente jogador. Mas excelente mesmo, um bom jogador. Se destacaria no futebol brasileiro. Mas a passagem dele pelo Brasil, desde que ele voltou pela Europa, ela é muito mais marcada pelo que ele não fez do que pelo que ele fez. Em que pese todos os problemas que ele teve no São Paulo. Foi agredido pela torcida, o São Paulo, em determinado momento, deveu o salário para os jogadores. Tudo isso você pode justificar, mas... Na balança, o Wesley, você acha que está pesando mais o... Não, ele jogou talvez... É porque ele é um jogador tecnicamente melhor do que o Wesley, né? Ele é mais completo do que o Wesley. Na balança, na tua avaliação, o Michel no São Paulo. E o Wesley no São Paulo? Não, o Michel ele com o quer Michel. saber se ele foi bom ou Mais se ele foi bom ruim ou no mais São ruim? Paulo, Mais bom ou mais vezes. ruim? Eu acho que ele foi mais vezes ruim no São Paulo. Eu acho que ele foi mais vezes bom. Ruim não é, talvez não seja a palavra, mas ele foi mais vezes... Decepcionante. Eu acho que em 14 e 15 ele foi bem. Eu acho que nesse ano aqui ele não chegou a jogar como nas últimas 2 temporadas, mas eu acho que no primeiro semestre ele foi aceitável. E no segundo semestre ele não existiu. Então, somando tudo, eu acho que ele ainda tem um saldo positivo. É que, principalmente no segundo semestre, principalmente depois da invasão ao CT, aí esquece Michel Bastos. Nem olha para ele, porque ele não queria nada com nada. Ele estava ali nitidamente para tentar terminar o contrato dele e sair fora. Né? Então, mas eu acho... treino, né? Eu acho que teve um momento, inclusive, que o São Paulo tinha bons jogadores, tinha um bom meio-campo e ele era o jogador mais regular do time. Então, entre 14 e 15. Então, acho que ele teve bons momentos. Como você disse, eu concordo, Marcela, que esse último momento dele do São Paulo, o torcedor, ele era o símbolo da desgraça do São Paulo. Ele nem estava jogando e ele simbolizava a campanha ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele era a cara do São Paulo no final de 2016. Uma coisa que pesa a favor dele, vamos dizer o seguinte, vamos dizer assim, se você pegar o histórico de alguns jogadores que passaram pelo São Paulo e depois saíram de São Paulo. Vou dar um exemplo, o Jadson. A nhaca do Jadson no São Paulo, nos últimos tempos no São Paulo, era um desastre. Até porque tinha a questão do Ganso e tal, ocupou o espaço dele. Depois que ele foi para o Corinthians, ele foi campeão brasileiro, talvez, se não o melhor, um dos melhores jogadores do time. Não contrataria agora, posso queimar a língua também, quer dizer, é o que a gente está falando aqui. O melhor que a gente já viu o Michel Bastos jogar é de um jogador que seria titular no Palmeiras, na minha opinião. O Michel Bastos, o primeiro Michel Bastos do São Paulo, o Michel Bastos dos anos de Lille, de Lyon, por exemplo, que jogando pelo lado direito era fatal, assim, puxava para dentro, estava de fora da área. Era um jogador que era muito perigoso caindo por ali. Então, eu acho que ele teria essa capacidade. Mas eu fico pensando, quer dizer, esse ano, um jogador que faz o que ele fez esse ano não pode fazer de novo? Entendeu? Como é que você tem a garantia de que você vai conseguir motivar esse jogador o suficiente? Então, são dúvidas que eu acho que a gente tem que ter. E aí o Palmeiras já tendo contratado outros jogadores de lado de campo, de meio e ataque para essa temporada, talvez não fosse a minha prioridade, mas de repente, enfim, não sendo um jogador tão caro, é uma aposta. Que aí é uma aposta que de repente você pode se permitir que não dê certo, entendeu?